Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje estamos aqui para trazer uma mensagem elucidadora a respeito do terceiro templo, a manifestação do anticristo e a volta de Jesus. Você sabia da relação estreita que há entre a reconstrução do terceiro templo e a manifestação do Messias e também a volta de Jesus? E como já sabemos, já há muitos anos, o Instituto do Templo, que é a organização que cuida da reconstrução desse terceiro templo lá em Israel, já está com todos os utensílios prontos. Candelabros, incensários, altares de sacrifício, todos os utensílios já estão prontos, preparados. Já existe uma equipe de sacerdotes para fazer os turnos. Tudo já está pronto, inclusive a aquisição do material para a reconstrução da parte de alvenaria desse templo. Já está tudo preparado. Então, isto deixa claro e evidente que é uma sinalização da volta de Jesus. Mas já começou a reconstrução desse templo? É disso que nós vamos tratar hoje, nesse assunto super importante que te trará edificação, fortalecimento e que te levará a obter uma vigilância maior e entender que Jesus está prestes a voltar. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, em nome de Jesus, nos ajude. Se inscreve aqui no nosso canal. Enquanto eu estou falando com você, deixa o seu like, o seu joinha. Isto também nos ajuda na distribuição desse vídeo nessa plataforma, tá bom? E em nome de Jesus também, compartilhe essa mensagem ao máximo de pessoas que vocês puderem. Faça os seus comentários aqui também a respeito do que estamos tratando nesse vídeo. É importante a sua opinião, o seu comentário, tá ok? Se vocês também quiserem conversar comigo, podem fazer isso lá no Insta. Aqui afixado no topo dos comentários está o link do meu Insta e ali a gente pode conversar pelo direct. E se você quiser nos agendar para estarmos ministrando a palavra de Deus na sua igreja, será uma honra. Entre em contato conosco. Posto isso, então, vamos ao que interessa. Meus irmãos, há sempre uma pergunta feita. Pastor, o terceiro templo já está em andamento, já está em construção? Qual a relação da reconstrução desse chamado terceiro templo e a volta de Jesus ou a manifestação do anticristo? Para os que ainda não entendem um pouco mais a fundo este assunto, eu gostaria de relatar aqui de uma maneira bem sintetizada a respeito dos dois templos anteriores. O primeiro templo construído lá em Jerusalém foi o templo construído por Salomão. Esse templo que foi construído por Salomão, ele foi totalmente destruído com a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. E essa destruição se deu no ano de 586 a.C. Após os 70 anos do cativeiro babilônico, por autorização, permissão de Artaxerxes, foi iniciado a reconstrução do segundo templo, sob a liderança de Esdras, de Zorobabel, de Josué. Esses foram os homens que começaram a reconstrução do segundo templo, no ano de 536 a.C. E depois, então, esse templo perdurou-se até a época de Jesus, Herodes fez também uma grande reforma nele na época de Jesus, E então, este era o segundo templo que estava lá na época de Jesus. E este templo, como nós sabemos, que foi chamado de o segundo templo, ele também foi totalmente destruído, Ali em Mateus capítulo de número 24, Jesus,
ele, em um comentário com os seus discípulos ali, ele ouve os seus discípulos dizendo: olha só que magnífico esse templo, Jesus. Olha que belíssimo esse templo. E Jesus olha para aquele templo com um certo desprezo e diz para os seus discípulos: então, vocês estão aí encantados com a magnitude desse templo? Eu, porém, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E como todos nós sabemos, no ano 70 da era cristã, Roma invade Jerusalém e destrói totalmente esse templo, e da maneira que Jesus falou, não ficou pedra sobre pedra, foi totalmente destruído. A única coisa que sobrou desse templo aí foi um pedaço de uma muralha de contenção que é ali no que chamamos de esplanada do templo ali, né? Naquela base. Foi a única coisa que restou, foi aquele grande muro ali, onde os judeus ficam ali se curvando ali dessa forma, né? E fazendo as suas orações. Os turistas que vão ali em Jerusalém, na fresta daquelas rochas ali, eles colocam seus pedidos de oração. Posto isso, então, nós sabemos que ali no local onde havia templo não ficou nada. Agora vamos entender a respeito dessa preocupação, das perguntas que as pessoas nos formulam com respeito ao terceiro templo. Por que é necessário esse terceiro templo? Porque nesse terceiro templo, o próprio anticristo vai entrar no lugar mais santo, que é o chamado Santíssimo Lugar, e vai profanar esse templo. E isto já foi profetizado já bem antes de tudo isso, quando o povo ainda estava lá no cativeiro babilônico. Vamos ver essa profecia aqui de Daniel. A primeira parte que eu gostaria de ler está no capítulo 9 do livro de Daniel, versículo 27, falando aqui a respeito do anticristo e este templo. Ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui, Daniel está dizendo que o anticristo, o homem da iniquidade, ele fará uma aliança, ele fará um pacto de uma semana. E todos nós sabemos que essas semanas de Daniel equivalem a anos. Daniel, ele fala de 70 semanas. E também todos nós já sabemos que dessas 70 semanas que Daniel profetizou aqui, 69 dessas semanas já se cumpriram. Faltam apenas uma semana, ou seja, 7 anos para a conclusão dos fatos que é narrado aqui no livro de Daniel. E esta uma semana, nós entendemos, unanimidade entre os intérpretes das Escrituras, que esta uma semana corresponde aos 7 anos do anticristo, aos 7 anos da chamada tribulação e grande tribulação. E aqui então, quando fala desse pacto de uma semana, fala desse período de 7 anos, em que aparentemente ele fará uma aliança, um pacto, prometendo paz, prometendo segurança, prometendo estabilidade. E também ainda no próprio livro de Daniel, no capítulo 11, versículos de número 32, diz assim a palavra de Deus: E aos violadores do concerto, ele com lisonjelas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Aqui está falando, de
quebrar esta aliança, de quebrar também este pacto. Amém? Vamos estar lendo também agora em Mateus, capítulo de número 24, verso 15, quando Jesus se refere a essas passagens de Daniel. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então aqui, Jesus está se referindo também a esse período, ao período de 7 anos, quando será profanado o lugar santo. Para vocês entenderem melhor o que estamos falando aqui, o que seria esta abominação? O anticristo, ele vai assumir o governo nesta terra, vai fazer um pacto universal, um pacto mundial com todas as nações, inclusive com os judeus. E ele vai conseguir uma façanha. E a façanha é a de reconstruir o terceiro templo. Tem pessoas que estão dizendo que o terceiro templo já começou a sua construção. E eu vou dizer por que não começou ainda essa construção. O local exato de onde se deve ser construído o templo está hoje uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos. Está ali no local onde era o templo, uma mesquita chamada o Domo da Rocha. Para quem vê fotos de Jerusalém, você vai ver ali uma mesquita bem centralizada em Jerusalém, que tem um domo todo dourado. Ela é azul com um domo todo dourado. Ali, naquele local onde está essa mesquita, que é um dos lugares mais sagrados para o muçulmano, é ali o local onde estava o templo original de Salomão e o templo que foi reconstruído por Zorobabel, Esdras e na época da reconstrução do segundo templo. Então, o que acontece? Não existe homem na face da terra capaz de falar assim, eu vou derrubar essa mesquita e vou construir aqui um templo para os judeus. Alguém que pronunciar uma palavra dessa dizendo que vai derrubar aquele templo, essa pessoa estará declarando guerra contra todos os muçulmanos. E nós sabemos o que esses homens são capazes de fazer, né? Então o que acontece? Não tem homem na face da terra ainda que tenha peito para dizer que vai derrubar aquela mesquita e que no local dela construirá um templo para os judeus. Terá um conflito generalizado ali na região do mundo árabe e entre os muçulmanos de toda a face da terra. Então nós entendemos que somente o anticristo, com o poder de Satanás sobre a sua vida, conseguirá tal façanha. E nós entendemos que ele conseguirá isso ainda na primeira metade dos 7 anos, porque na primeira metade dos 7 anos ele virá com todo esse concílio, promovendo paz, segurança, estabilidade, e por conta deste ato de conseguir com que os judeus reconstruam ali o terceiro templo, ele vai ganhar credibilidade até mesmo entre os judeus, ok? Posto isso, ele vai durar 3 anos e meio, exatamente isso, 3 anos e meio ele vai durar, e na metade dos 3 anos e meio, como o Daniel falou, ele vai quebrar esse pacto, ele vai quebrar esta aliança. E Paulo também fala a respeito desse instante. Eu quero ler aqui para vocês, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui então, o apóstolo Paulo vai com mais precisão, falando, ilustrando, elucidando a respeito do que Jesus já havia dito ali em Mateus 24:15 e de que Daniel também já havia dito. Ele está dizendo aqui que verdadeiramente este homem, o anticristo, quando der a metade dos 7 anos, os 3 anos e meio, e ele conseguiu uma aceitação mundial, estará sendo ovacionado o seu nome, aclamado como o cara. Ele vai ser o cara, adorado, amado, idolatrado, porque ele vai promover uma estabilidade mundial logo após um período de um grande caos. Então ele vai ganhar essa credibilidade, inclusive da comunidade judaica. E justamente quando der 3 anos e meio, do seu governo mundial, ele já se sentindo inflamado por toda essa aclamação mundial, ele vai falar o seguinte: olha, eu quero declarar uma coisa, este templo aí não é para adorar esse Deus que vocês estão adorando aí. E ele vai entrar no lugar santíssimo, que é onde fica a arca, aonde está a presença de Deus de maneira simbólica através da arca, aonde apenas o sumo sacerdote acessa aquele lugar. Ele vai entrar neste lugar ali e vai colocar uma imagem sua, a sua própria imagem, e vai exigir adoração como se fosse Deus. Aliás, ele vai se declarar Deus. Eu sou Deus, eu devo ser adorado, eu quero ser adorado neste lugar. E vai ser aí então que os judeus vão entender que caíram em um laço, que caíram em uma cilada. E quando der essa metade, que ele exigir essa adoração, os judeus então vão recuar, vão clamar, vão chorar, vão suplicar, entendendo que caíram no engodo do próprio anticristo. E então a segunda etapa desses 7 anos vai ser o que conhecemos literalmente como a grande tribulação. Vai ser um período terrível, um período cruciante, porque o próprio anticristo, ele vai juntar um exército. A Bíblia diz que esse exército terá 200 milhões de soldados, 200 milhões de soldados, e ele vai colocar todos esses soldados marchando contra Jerusalém, vai jogar o planeta inteiro contra Israel, contra os judeus serão encurralados por todo o planeta Terra, por esse exército de 200 milhões de homens, e então eles irão clamar, irão suplicar: onde está o Messias, onde está o Cristo? E nesse segundo período de 3 anos e meio também haverá interferência na natureza, Ou haverá sinais na terra, sinais nos mares, sinais nos céus, haverá os efeitos do que estamos falando aí, que é a respeito da mudança dos polos magnéticos da Terra, e essa mudança dos polos magnéticos da Terra vai trazer grandes transtornos, como terremotos, maremotos, até mesmo as estruturas cósmicas serão abaladas, e aí então haverá todas aquelas catástrofes que serão desencadeadas pelas aberturas dos selos, pelas trombetas que estarão sendo tocadas, pelos cálices que estarão sendo derramados. Será um período de uma tribulação tamanha que Jesus disse que nunca houve igual e nunca haverá igual. Então, é uma tribulação diferente de tudo que a igreja já viveu, de tudo que a igreja já passou. Então o que ocorre? Nós entendemos, nós acreditamos que nesse período a igreja não estará aqui. Nós acreditamos em Apocalipse 3:10. Recebemos o livramento dessa grande tribulação. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre teve mártires. Mas Jesus deixou claro que essa perseguição, nesse período aí desses 7 anos, vai ser algo como nunca se viu antes. Algo que nunca se viu antes e nem haverá de acontecer igual ou similar posteriormente. Então é um negócio totalmente atípico, mesmo porque envolve
toda a natureza parece que como se estivesse se revoltando contra a humanidade. Acontecerá caos, catástrofes, pestes, mortandades, guerras, serão coisas horripilantes. Mas nós, como Igreja de Cristo, estaremos nas mansões celestiais, participando das bodas do Cordeiro, e voltaremos com Cristo nos ares, quando terminar esses 7 anos, em socorro aos judeus fiéis, aos judeus que então reconheceram que pecaram, que erraram e tomarem e confessarem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. E nós voltaremos para socorrer Israel. E também neste ato da volta de Jesus junto com a sua igreja, nos ares, onde ele pisará e tocará o Monte das Oliveiras, ali ele mesmo lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Ele amarrará Satanás por 1000 anos, e após toda essa destruição, ele então reiniciará uma terra nova, diferenciada, e implantará o seu governo milenar, governando toda essa terra a partir de Jerusalém. E eu e você faremos parte desse governo. Eu e você seremos autoridades nesse governo milenar de Cristo aqui nessa terra. E após os 1000 anos, então, Satanás é solto, sai para enganar as nações, e posteriormente vem o juízo final. E após o juízo final, entraremos então numa eternidade para viver com Cristo, num lugar onde não haverá mais dor, prantos, choros e nada disso, e seremos felizes com esse Deus maravilhoso, e que cada um de nós venhamos declarar a cada dia, a cada momento: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então entenda uma coisa: está tudo pronto? Está tudo preparado? Sim, mas não começou a construção do templo, porque para começar a construção desse templo, a primeira coisa que tem que se fazer é derrubar aquela mesquita lá. Não tem outra saída. Então, quando começar a mexer naquela mesquita, falar que vão tirar ela dali, remover ela dali, aí sim podemos dizer: olha, parece que vão começar a construção do templo lá. Então fique tranquilo que não começou ainda a construção do templo. Está tudo pronto, está tudo preparado, mas não começou. E quem vai dar o início a esse templo e vai construir ele em tempo recorde, porque já está tudo preparado, será o próprio anticristo. Amém? E eu creio que eu e você não estaremos mais aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscreve no nosso canal, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que estão aí nos ajudando aqui na vaquinha, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês estão com seus nomes na nossa oração. E se você tem sido abençoado por esse canal, em nome de Jesus, contribua. Aqui, afixado no topo dos comentários, você tem como ajudar, como abençoar, se sentir no coração. Se não sentir, amém. Que Deus te abençoe da mesma forma. Nossa proposta aqui é trazer palavras de bênção para a tua vida, para a tua casa e para os teus entes queridos. Um beijo no teu coração. Semana de vitória para todos vocês. Amém?